futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanha, pranho, leré e buiú. Nhanha, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, dia 30 de maio de 2024. No oferecimento de Campos Supermercados, Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, W Sonho Eventos e a página Pesqueira Ordinário, vamos aos destaques do programa de hoje. Infelizmente, Pesqueira perdeu Zé Toinho, uma lenda do futebol amador. Vamos contar um pouquinho aqui da história do inesquecível agora Zé Toinho. Vamos também falar do nosso giro regional, com os campeonatos e amistosos aqui em nossa região. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós vamos ter o Cruzeiro de Tião em 1973, o Fluminense do Centenário em 1976, o Colorado da Pitanga em 1987 e a Ponte Preta, que era treinada pelo Zé Toinho, em 1982. Tem notícias dos clubes pernambucanos, também vamos falar do nosso giro nacional e internacional. Tem voleibol da Liga Mundial, da Liga das Nações de Vôlei, melhor dizendo. Tem também Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro da Série C, Sub-20, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixe o seu like. Eu sou Gênio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. W Som e Eventos, contato pelo fone 87999380801. Bom, hoje nós vamos começar o nosso programa um pouquinho diferente, com a nota de pesar. O Pesqueira Esporte se solidariza a todos os familiares e demais amigos da verdadeira lenda do futebol amador pesqueirense, Zé Toinho do Ibis, que partiu para o encontro do Senhor. O velório está acontecendo em sua residência na rua Major Panta, número 307, bairro do Centenário. O sepultamento será às 16 horas no cemitério Cristo Rei. E aí tem uma mensagem do Evangelho de João 11, de 25 a 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Bom, a gente começa o programa nesse clima, com todo mundo tá triste realmente na cidade. Ontem muitas pessoas se manifestaram, principalmente os desportistas. Ontem, tanto no grupo do Seminário como no grupo de Baixa Grande, o Campeonato Baixa Grande, muita gente também, o Carlinhos lá da Pitanga também mostrou as condolências. A Secretaria de Esporte e Juventude também emitiu nota de pesar e realmente é uma pessoa histórica. É uma pessoa histórica. Eu estava conversando mesmo com meus amigos domingo lá no campo do Seminário, que foi a primeira vez que ele não foi lá numa partida. Porque ele sempre vai, mesmo quando não era jogo do Ibis, quando não era jogo da sua equipe, ele sempre ia lá e ficava nos arredores, né, vendo os bastidores lá das partidas. E realmente domingo nós sentimos muito a falta dele. No outro domingo que tinha tido o jogo, né, há 15 dias atrás, no outro domingo no caso, ele estava lá. Ele inclusive estava na ativa no domingo que não houve a rodada, que teve aquela chuva. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo da última aparição pública dele lá em propriedade, perto de Mimoso, num amistoso que o Ibis fazia. Sempre no domingo à tarde o Ibis iria fazer seus amistosos. Ia para suas chamadas embaixadas, coisa que hoje quase não acontece, né? As embaixadas principalmente no horário da tarde de domingo. Mas o Ibis sempre manteve essa tradição. E ele estava presente nesta última embaixada que aconteceu no outro domingo, no caso, no domingo anterior a esse que passou. Aí depois ele teve os problemas de saúde, acabou sendo internado e devido a problema pulmonar, no caso, ele aí chegou ao óbito ontem à tarde, à tardinha, né? Quando a gente chegou e recebeu a notícia, ficou todo mundo triste realmente sobre a situação do Zé Toinho. Ele que tinha acabado de fazer 68 anos no último mês de março, estava encaminhando para chegar nos 70. Eu cheguei a jogar com o Zé Toinho ali no campo do SESI, que hoje nem existe mais, onde a gente batia muita pelada. Ele tinha muitas peladas tradicionais. Agora mesmo tinha a pelada dele com seu irmão Quitério no sábado, ali no campo do Cristo Rei, no campo do Seminário, como é conhecido. E infelizmente vai deixar. Sua grande paixão era o Ibis, né? A gente tem uma foto aqui do Ibis do ano de 2022, quando o Ibis disputou lá o Campeonato do Seminário. Está ele ali com a camisa do Vasco, ele que vestia várias camisas, né? Não tinha um time assim, certo, para torcer. Tinha a camisa do Vasco, tinha a camisa do Flamengo e aí a sua grande paixão, o Ibis. Mas na série dos grandes times do nosso futebol, a gente vai ver também que não era só o Ibis que ele treinou, né? Teve o time também da Ponte Preta, lá do Centenário, que ele treinou da Rua Nova, no caso a Ponte Preta da Rua Nova, que ele treinou lá no campo do Centro Social Urbano. Se eu fosse contar histórias aqui de Zé Toinho, eu ia ter que passar o programa umas 2 horas. Tem várias histórias e fica a lembrança. Fica a lembrança, meu amigo Wendel estava até falando, né, que ele dizia, rapaz, tu joga demais, vai jogar no presídio. Ou seja, sempre bem humorado, sempre brincalhão e vai fazer falta. Ele que era a cara do campeonato lá do Seminário, sempre participou com a equipe do Ibis e realmente tinha clássicos, Ibis e Canarinho, Ibis e Madrugada, Ibis e Salgadão, ou seja, realmente vai fazer muita falta o Zé Toinho. Quero me solidarizar com meus amigos Leandro, também o Robinho, pela perda do seu pai, tá certo? E todos os demais amigos que ficaram tristes com a partida do nosso amigo Zé Toinho, tá ok? Vamos mostrar aqui a última aparição dele, que aconteceu exatamente lá em propriedade, no domingo anterior a este último que passou, ok? Vamos lá, a gente tem um vídeo aqui do jogo, os meninos mandaram pra gente, a gente vai aproveitar este vídeo, tá ok? Amistoso da bola, jogo certo, olha que bela arena, Freixeira, município de Pesqueira. Por falar em Pesqueira, tá recebendo o Ibis do nosso irmão Zé Toinho. E deixa um abraço pro seu filho. Renato, um prazer lhe conhecer pessoalmente. Beleza. Manda um abraço no grupo aí, meu irmão. Um abraço aí, até a galera do grupo aí, os amistosos da bola aí. Um abraço aí, beleza? Valeu, Renato. E aqui tá o Andarino Marcelo também. Eu deixo um abraço no amistoso da bola e jogo certo. Recomendo, viu? A pista tá aqui, 20 metros. A arena de Freixeira do meu irmão Renato. Um prazer lhe conhecer pessoalmente, viu? Zé Toinho, felicidade. Deixa um abraço pro seu filho. Manda um abraço no grupo aí, meu irmão. Manda um abraço para todos vocês.
E um abraço para o meu grande filho, Leandro. Leandro, aquele abraço para ele também. Tá machucado, mas eu tenho que mandar um abraço para ele. Valeu, muito obrigado, um prazer lhe rever. Renato, tudo de bom? Que bom te ver. Amistoso da bola, jogo certo, Arena Frecheira, 24 quilômetros para Pesqueira, ó, na beira da pista ali, ó. Olha lá, tá vendo lá? 20 metros para a pista, beleza? Um abraço. Que maravilha, rapaz. Pegado com mimoso, viu? Maravilha, um abraço pro Amistoso da Bola, jogo certo. Obrigado pra todos. Obrigado a todos que mandaram o vídeo. Esse campo fica na margem da BR-232. Quando você passa ali por frente de Mimoso, você vê um campo lá embaixo. Na realidade, deixa eu fazer uma correção. Não era o Ibis que estava nesse jogo, em si o Coritiba, que também é lá do Centenário, tá certo? Bom, vamos girar aqui o programa. Vamos dar sequência, a vida tem que seguir. Vamos falar de futsal. Pesqueira joga neste sábado mais uma partida, a última rodada desta primeira fase. Pesqueira, que vai garantir classificação em quarto lugar, provavelmente, vai ter um jogo muito difícil contra o Arena do Sertão. O time vem embalado depois da primeira vitória. O jogo será no Sesc de Arco Verde neste sábado, às 3 horas da tarde. Não me informaram se vai sair algum ônibus, algum transporte para o torcedor. Talvez amanhã a gente traga essa informação. Falar do Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo tem mais uma rodada dupla. Às 8h15 da manhã tem AP Lubrificantes contra o Corinthians da Caixa d'Água. E às 10 horas tem o Palmeiras de Canabrava contra o Ipanema FC. Também tem rodada do Campeonato da Pitanga. A partir das 8 horas da manhã tem o Canabi contra o Flabóis do Centenário. E às 10 horas tem o Botafogo contra o Marrom Glacê, duas equipes da Pitanga. Apesar do falecimento do Zé Toninho, a rodada do Seminário está mantida. Domingo às 8h15 da manhã tem Juventude do Centenário e Quarentão do Prado. 10 horas da manhã tem Guarani de Alagoinha e Continental de Beira-Mar. Provavelmente vai ter alguma cerimônia lá para homenagear o nosso inesquecível Zé Toninho. 3 jogos pelo Campeonato de Minicampo da Portuguesa. 2 serão no sábado, às 2h45 da tarde, às 14h45, como é conhecido. Tem Boca Juniors de Riacho Fundo contra a equipe do Açudão. Logo após, às 16 horas ou 4 horas da tarde, tem a Portuguesa Time 1 contra o Bom Sucesso. No domingo tem apenas um jogo, já que a turma da Pitu foi eliminada por ter feito 2 WOs. Então a turma da Pitu não irá mais jogar o campeonato. Vai ter o jogo entre a Portuguesa Time 2 e o Juventude. Esse jogo a partir das 8h30 da manhã. Tem rodada dupla também no Campeonato de Pé de Serra da Igrejinha. Tem 2 jogos. A partir das 3 horas da tarde desse sábado tem Ponte Preta dos Cambão contra o Atlético Mineiro. E logo após as 16 horas tem o Náutico de Pé de Serra de Sanharó contra a Portuguesa. 5 jogos pela Copinha da Amizade de Sanharó. Pela categoria Sub-11 às 18 horas tem o Incentivo de Belo Jardim contra o Arte Popular de Sanharó. Logo após as 18h30, as duas equipes se enfrentam novamente agora na categoria Sub-15. Na categoria Sub-17, a partir das 19h10, tem o Incentivo de Belo Jardim contra o Santa Cruz de Mutuca. Já pelo Sub-15, às 20 horas, tem a Lagoinha Futsal contra o Craques do Futuro daqui de Pesqueira. E para encerrar a noite, os dois times se enfrentam novamente pela categoria Sub-17. O time dos amigos de Poção está participando de um campeonato lá em Cacimba Nova, na Paraíba, que é o Campeonato da Amizade. Neste sábado tem mais 2 jogos da equipe. Às 13h45, o time dos amigos, time A, enfrenta o Central. E logo após, às 14h45, vai pegar um time local, o Pinharol de Cacimba Nova. E mandaram a classificação, né? No grupo A, Portuguesa lidera com 6 pontos, Central tem 3, Sport de São Preto também tem 3, e o time dos amigos, time A, por enquanto não pontuou, mas fez apenas um jogo. Já no grupo C, onde está o outro time dos amigos, Cacimba Nova tem 6 pontos, São Paulo da Cacimbinha tem 6 pontos, o time dos amigos tem 3 pontos, e o Penharol, que vai ser seu adversário, não tem nenhum ponto. Falar agora de amistoso, hoje às 20h30 na Arena Pitanguinha, tem os Gaiatos contra o Cachorro Louco de Cacimbão. Amistoso neste domingo em Propriedade, a partir das 8h30 da manhã tem o Rosarinho contra o Mônaco.
Tem amistoso também no estádio Joaquim de Brito. Neste domingo às 8 horas da manhã tem o Flamengo FC contra o Nacional Júnior da Pitanga. E tem amistoso em Cabeça de Boi. A partir das 2 horas da tarde neste domingo tem o Borussia Dortmund contra o Canarinho. Nesse fim de semana tem voleibol, a segunda etapa da Liga do Interior com participação pesqueirense. O time masculino vai estar no grupo A junto com o Uvocef, melhor dizendo, o São Bento e também o Garanhuns. Vai jogar a primeira partida às 11 horas da manhã contra o Uvocef, depois jogam às 15 horas contra o São Bento, depois vai mudar de quadro e só vai jogar às 21 horas contra o Garanhuns. Se classificar, jogam o mata-mata no domingo. E vem aí a primeira edição da Copa Roçadinho de Futebol. R$10.000 em premiação, mais troféu e medalhas. O valor da inscrição é R$600. O início da competição previsto para o dia 4 de agosto. Inclusive o Rogério falou ontem aqui no programa. Campeão R$5.000, vice-campeão R$3.000, terceiro lugar R$2.000. Além de premiação individual para melhor goleiro e artilheiro da competição. Organização do jogador Rogério Oliveira, Pilela Silva, Leandro Coxinha e Júnior Tavares. Bom, vamos chegando agora ao série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos ter o Cruzeiro de Tião em 1973, o Fluminense lá do bairro Centenário em 1976 no campo do Cristo Rei. Tem também a equipe do Colorado em 1987 para encerrar uma homenagem ao Zé Toinho, a Ponte Preta lá da Rua Nova em 1982. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Cruzeiro de Tião em 1973. Em pé, Thiago, Carlinhos, Chico de Olipão, Paulo Sarrafo, 27 e Zé da Serra. Agachados, Edgar, Fernando Profeta, Zinha, Grande Otelo e Briba. Agora vamos para o Fluminense em 1976, no campo do Cristo Rei. Em pé, Zezito, Zé Vitória, Mertan, Gilson Freitas, David, Boy Ripley, Vicente, Liu, Nildo, Tal e Armando. Agora vamos com o Colorado em 1987. Em pé, Piaba, Marcos, Carlinhos, Lourinho, Valdir e Manuel. Agachados, Edson, Jorge, Sara, Berto e Tal. Para finalizar, uma homenagem ao nosso querido Zé Toinho, a Ponte Preta da Rua Nova, ao qual ele era treinador, lá no Campeonato do Centro Social Urbano. Em pé, o técnico Zé Toinho, Vitério, Davi, Fabinho, Neno, Coringa, Cícero, Vinho, Chicão e o massagista Ganso. Agachados, o assistente técnico Zé Guineiro, Bozó, Messias, Ailton, Maninho, Tãozinho e Cláudio. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Você está no Pesqueiro Esporte, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. Sempre no oferecimento de Campos Supermercados, Universo da Festa, Vereador Professor Babá, WSOM e Eventos e a página Pesqueiro Ordinário. Lá no Instagram você procura Pesqueiro Ordinário, que você tem tudo sobre as resenhas, o entretenimento da cidade, inclusive com shows, tanto de pesqueira como região. Tem programação lá do São João de Senharó, de Caruaru, possivelmente vai ter o de Arco Verde quando for divulgado, né? O de Pesqueira e de Poção, de Alagoinha. Então tudo você acompanha num local só, lá na página Pesqueira Ordinário. Bom, antes da gente começar o giro aqui de notícias, só 2 esclarecimentos sobre o esporte regional. Ontem eu perguntei ao presidente Davidson da Liga Desportiva de Senharó se esses seriam os últimos 5 jogos. Ele disse que ele tem 3 jogos que ele tem que encaixar em algum local. E sobre a Lampions Cup de futsal lá de Poção, que a gente chegou a anunciar aqui na semana passada, mas eu conversando com meu amigo Erinaldo, ele falou que os jogos foram adiados. Ele, por enquanto, vai dar um tempinho, vai ter uma nova data para começar lá a Lampions Cup de futsal em Poção e a gente vai informar sempre aqui no Pesqueira Esportes. Agora sim, vamos começar o nosso giro de notícias, começando pelos clubes pernambucanos. O Sport avalia propostas por Pedro Lima e diz ter recusado a primeira oferta pelo jogador. O clube não foi revelado, apesar da imprensa inglesa falar que o Chelsea estaria disposto a pagar 8 milhões de euros. Eu, em minha opinião, acho um valor consideravelmente razoável. Bom,
Se eu fosse o Sport e tivesse 8 milhões de euros na mão, eu venderia rápido. Até porque o jogador tem uma certa deficiência na parte defensiva. Coisa que ele pode aprimorar muito lá no caso. E quando você pega um jogador muito novo e você coloca, principalmente em momentos de pressão, você pode queimar o jogador e de repente esse valor não ser alcançado mais. Então eu acredito que o valor de 8 milhões de euros é muito bom para o jogador. O Fabrício Domingues admite golpe após revés contra o Fortaleza, mas pede, temos que nos levantar. O Sport volta a jogar amanhã às 21h30 contra o Goiás, lá na Serrinha, na capital goiana. Náutico, Paulo Sérgio comentou o gol polêmico do Náutico. O futebol hoje está muito mimimi. Ele que voltou a repetir gestos obscenos ao qual ele foi expulso em 2 partidas seguidas no Campeonato Pernambucano. Dessa vez ele não foi expulso, mas fez o mesmo gesto e sempre em direção à torcida organizada. Eu acho, sinceramente, muita burrice. Se você já foi expulso 2 vezes por um gesto, então por que você vai fazê-lo novamente? Dessa vez ou o árbitro não viu, ou fez vistas grossas, ou então usou um outro critério, mas ele novamente poderia ter sido expulso e prejudicar o Náutico, principalmente no momento bom em que ele está. Tem que se ajeitar. Mazola projeta a evolução do volante Renato Alves após estreia positiva. Diz que ele vai render ainda muito mais. Ele que foi um dos destaques na goleada do Náutico contra o Remo. O Náutico também não pode tirar essa partida como o Remo, como vai tudo melhorar agora. Não, tem que ser tudo no pé no chão. Até porque depois da vitória fora de casa contra o ABC, pensava que ia melhorar muito e acabou perdendo 2 partidas fora, inclusive levando gols nos acréscimos depois de ter empatado nos acréscimos contra a Ferroviária de Araraquara. E o Santa Cruz, hein, aproveitou que a seleção brasileira feminina está em Recife e fez uma homenagem à Rainha Marta. Presenteou com a camisa oficial de Santa Cruz, com o nome da jogadora e o número 10. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre a seleção feminina. Falar agora do futebol internacional. Neste sábado tem a grande final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. E o Carlo Ancelotti, ele pode conquistar sua 5ª estrela, no caso o 5º título da equipe, do seu título pessoal, né? Não foram todos pelo Real Madrid. Inclusive, ele é o maior vencedor da história. E ele que passou um ano turbulento, né, por causa daquela questão dele ir para a seleção brasileira, mas ele deu a volta por cima, já conquistou o título espanhol e pode conquistar a sua 5ª estátua, ou 5ª orelhuda, lá na UEFA. Lembrando que o jogo é neste sábado. E por lado do Borussia Dortmund, o Marco Reus, né, que é um ídolo lá da equipe, que vai se despedir, quer se despedir com um título. Ele que tem poucos títulos na carreira e quer se despedir com este título, que seria a 2ª conquista do Borussia Dortmund da Liga dos Campeões. Ela que ganhou em 1996, inclusive ganhou a final do Mundial contra o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro contratou Bebeto, contratou Donizete, contratou aqueles jogadores só para um jogo, e o Borussia Dortmund venceu a final lá, ainda Intercontinental, que era considerado Mundial naquele tempo, em 1996. Falar agora do Olympiacos, time do Rodinei, que bateu a Fiorentina na prorrogação aos 10 minutos do segundo tempo e ficou com um título histórico. É a primeira vez que um clube grego ganha um título internacional. A seleção grega já foi campeão da Eurocopa em 2004, mas nenhum clube tinha ganhado um título europeu. Então o Olympiacos fez história e o Rodinei, né, vai ter estrela assim em outro canto, lá em Atenas. O único gol da partida saiu pelo marroquino El Khaby. Ele foi o grande herói, inclusive o VAR demorou 4 minutos para confirmar esse gol. O técnico Dorival Júnior e sua comissão técnica já viajou para os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil vai fazer 2 amistosos contra México e Estados Unidos antes da Copa América. Os jogadores começam a chegar hoje. Primeiramente os que atuam na Europa. Segunda-feira acontece a apresentação dos 4 jogadores que são do futebol brasileiro. E depois, na terça-feira, os 3 jogadores do Real Madrid que vão estar envolvidos na final da Liga dos Campeões. Nordestinas da seleção brasileira feminina na luta por vaga olímpica dizem que o calor nordestino é muito bom. Ao todo, o Brasil tem 5 nordestinas nessa convocação que foi para estes amistosos contra a Jamaica, inclusive o primeiro neste sábado. A Antônia, que nasceu em Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte, a Rafaele, que nasceu em Cipó, na Bahia, a Adriana, que nasceu em União, no Piauí, Marta, que nasceu em 2 Riachos, Alagoas, e a Duda Santos, que nasceu em Major Isidoro,
também em Alagoas. A última notícia aqui acabou agora há pouco pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, Brasil e Holanda. E mais uma vez, mais uma vitória brasileira, dessa vez por 3-1, parciais de 25-17, 20-25, 25-20 e 20-18. O Brasil tá demais, 6 jogos, 6 vitórias. O Brasil volta à quadra agora na madrugada de sexta para sábado, a 1h30 da manhã. Aí um duelo difícil, viu? Contra a Itália. Mas vale a pena acordar. Falar agora de Libertadores da América. Começando pelos jogos de ontem. O Grêmio fez 4-0 no The Strongest, pelo grupo C. Pelo mesmo grupo, o Estudiantes de La Plata foi eliminado da Libertadores contra o Huachipato. Perdeu por 4-3 em casa. Daqui a pouco a gente mostra a classificação de todos os grupos. Pelo grupo A, o Fluminense venceu por 3-2 o Aliança Lima. E o Cerro Porteño empatou com o Colo-Colo em 1-1. Colo-Colo ficou com a vaga. Daqui a pouco eu vou explicar que é curioso esta vaga. São Paulo 2, Talheres 0, Barcelona de Guayaquil 2, Cobresal 1 pelo grupo B. Hoje tem a definição do grupo F às 19 horas, Palmeiras e São Lourenço, Independiente Del Valle e Liverpool do Uruguai. E tem também a definição do grupo H, às 21 horas, River Plate e Deportivo Táchira, Libertad e Nacional do Uruguai. E hoje só tem jogo transmitido pela Paramount, viu? A ESPN não transmite nenhuma das partidas. Vamos agora para o grupo, né? O grupo A foi uma curiosidade. O Cerro Porteño começou na frente do Colo-Colo. E por quê? Eles empataram e de repente foram para trás. O critério de desempate da Libertadores é primeiro saldo de gols, depois número de gols marcados e o terceiro critério é o que é o mais interessante. É o número de gols marcados como visitante. E como o jogo foi 1-1, aí o Colo-Colo marcou 3 gols como visitante e o Cerro Porteño marcou 2. E veja que eles estão empatados em tudo lá. Curiosamente, se o jogo tivesse terminado 0-0, aí a vaga seria do Cerro Porteño, porque o quarto critério é o ranking da Conmebol, onde o Cerro Porteño está na frente do Colo-Colo. Então estão classificados para as oitavas de final. O Fluminense em primeiro lugar e o Colo-Colo em segundo. O Cerro Porteño vai para a Copa Sul-Americana. No grupo B, o São Paulo classificou em primeiro, Talheres em segundo, o Barcelona de Guayaquil vai para a Sul-Americana. No grupo C, ainda tem muita definição. The Strongest tem 10 pontos, o Grêmio tem 6 pontos. Agora o Grêmio briga direto com o The Strongest. Se vencer os 2 jogos que estão a menos, ele classifica em primeiro lugar. Inclusive tem um confronto contra o Huachipato e contra o Estudiantes de La Plata. O Estudiantes de La Plata só pode chegar agora à Sul-Americana, já que só pode chegar aos 7 pontos. E o Huachipato já tem 8 pontos e o The Strongest 10 pontos. Então está eliminado o Estudiantes de La Plata. No grupo D classificaram Júnior Barranquilla em primeiro, Botafogo em segundo, LDU Quito vai para a Sul-Americana. No grupo E, o Bolívar, 13 pontos, primeiro lugar, Flamengo classificou em segundo, com 10 pontos, e o Palestino vai para a Sul-Americana. Hoje tem a definição do grupo F, mas o Palmeiras já está classificado em primeiro lugar. O São Lourenço e o Del Valle é que estão disputando a outra vaga. O São Lourenço tem 7 pontos, o Del Valle tem 4, o Liverpool do Uruguai, que também tem chances, tem 4 pontos. Já no grupo G, já definido, o Atlético Mineiro classificou em primeiro lugar, Peñarol em segundo, Rosário Central vai para a Sul-Americana. E hoje tem definição do grupo H. River Plate ainda pode perder o primeiro lugar para o Nacional do Uruguai, os 2 estão classificados. E o Libertad deve confirmar, né? Só precisa empatar para ir para a Copa Sul-Americana. Falar agora da Copa Sul-Americana. Ontem Lanús 0, Cuiabá 1, Metropolitanos 1, Deportivo Garcilaso também 1. Esses 2 jogos pelo grupo G. Defensa e Justiça 0, Universidade César Vallejo, que venceu a primeira 1, Independiente Medellín 4, Always Red 0, jogos pelo grupo A, Boca Juniors 4, Real Potosí 0, Fortaleza 2, Esportivo Trinidense 1. Hoje tem Danúbio e Raio Zuliano, Atlético Paranaense e Esportivo Ameliano, às 19 horas pelo grupo A, e ESPN transmite esses 2 jogos. E às 21 horas tem a definição do grupo B, Cruzeiro e Universidade Católica de Quito, e União La Calera e Aliança Petroleira Paramount transmite estes jogos. Vamos à situação dos grupos. No grupo A, o Independiente vai direto para a oitavas de final, Always Red vai para o playoff. Já no grupo B tem a definição hoje, né? O Cruzeiro ainda tem chances de ir diretamente para as oitavas de final. Universidade Católica de Quito é um confronto direto, está na frente, joga pelo empate. Já no grupo C, Belgrano tem 12 pontos, Delfim tem 8, Internacional tem 5. Internacional ainda tem chances de ir, inclusive, somente para o playoff, né? Não tem mais chance de alcançar o Belgrano, já que só pode chegar a 11 pontos. Mas está brigando com o Delfim por a vaga, pelo menos no playoff. Real Tomaiapo tem apenas 1 ponto. Já no grupo D, Fortaleza vai para as oitavas de final, Boca Juniors para o playoff.
No grupo E, que define hoje, o Atlético Paranaense tem que vencer para não correr o risco de ir para o playoff, mas já está classificado. Esportivo Amiliano está quase classificado, dando uma e com remota chance. No grupo F, Corinthians nas oitavas, Racing do Uruguai no playoff. No grupo G já estava definido, Lanús nas oitavas, Cuiabá no playoff, mas o Cuiabá continua invicto. E no grupo H, o Racing vai para as oitavas, o RB Bragantino vai para o playoff. Falar agora da Série C. Ontem teve um jogo atrasado da terceira rodada. O São José perdeu mais uma. Perdeu em casa para o Volta Redonda por 3-1. São José que será o próximo adversário do Náutico, que ainda não pontuou na classificação. Aí na terceira rodada já tem um jogo com data definida, que será dia 12 de junho, Sampaio Corrêa e Caxias, e ainda a definir Náutico e Ipiranga. Já hoje, às 16 horas, tem um jogo pela quarta rodada. Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Figueirense, falta definir ali nessa rodada Ferroviário e São José, Caxias e Confiança. A sétima rodada acontece no fim de semana com todos os jogos. Com esse resultado de ontem, o Volta Redonda foi para quarto lugar com 13 pontos, o São José continua ali em 19º com 0. Falar agora do brasileiro da série, aliás, Sub-20. Ontem, Flamengo 3, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 1, América Mineiro 0, Goiás 0, Ceará 2, Corinthians 1, RB Bragantino também 1, Santos 1, Atlético Mineiro 2. Hoje, às 15 horas, tem Fortaleza e Fluminense, às 16 horas tem Cuiabá Internacional e às 16h30 tem Cruzeiro e Botafogo. O jogo Grêmio e Atlético Paranaense ainda está sem data definida. Palmeiras lidera com 24 pontos, com 16 tem Flamengo, Ceará e Bahia. Com 15 pontos tem Grêmio e Atlético Paranaense, com 13 pontos tem Santos e Cruzeiro, fechando o G8 do Brasileiro Sub-20. Falar agora do placar da rodada. Ontem pela Liga Conferência da UEFA, final jogo único, Olympiacos 1, Fiorentina 0. Pela Copa Verde, jogo de volta da final, Vila Nova 0, Paysandu 4, 10-0 no agregado, viu? Pelo Campeonato Maranhense, jogo de ida da final, Sampaio Corrêa 1, Maranhão 0. Pelo Campeonato Rondoniense, jogo de ida da final, Barcelona 0, Porto Velho 1. Na agenda do dia dos outros campeonatos, hoje apenas um jogo. Pelo Campeonato Francês, jogo de ida do playoff do rebaixamento, que é o antepenúltimo da primeira divisão contra o terceiro da segunda divisão. Às 15h30 tem Saint-Étienne e Metz. Bom, estamos encerrando o programa de hoje. Hoje foi um clima meio triste, né? Mas amanhã a gente volta com uma dinâmica melhor. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Eduardo do Universo da Festa, vereador Professor Vavá, o Enion e também o pessoal lá da página Pesqueira Ordinária. Mesmo assim, se você gostou, deixe o seu like que eu agradeço, tá certo? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes do pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.